Agora estamos vivos, porque Cristo morreu e ressuscitou para que... Amém. Muito obrigada. Amada igreja, chegamos nesta semana especial, aquele momento em que nós cristãos nos lembramos da morte e ressurreição de Cristo Jesus para o nosso resgate. E como cristãos, nós preparamos aqui nesta nossa igreja várias atividades. Hoje é o segundo culto, o culto do período da noite, que vai até ao dia 18 do corrente mês, é já na sexta-feira. E o culto está a decorrer das 18 horas e 30 minutos às 20 horas. Assim, amanhã dar-se-á continuidade dos nossos cultos. Dizer ainda que no dia 18 do corrente mês, é já nesta sexta-feira, que será realizada a peça de Páscoa. Vai decorrer ou vai acontecer a partir das 18 horas e 30 minutos. Ainda nesta sexta-feira, quando forem 8 horas, estaremos a abrir as portas do pavilhão do Benfica, onde vai acontecer o culto. No domingo, estaremos a abrir na sexta-feira a partir das 8 horas, para assim podermos preparar, fazermos a limpeza, organizar. E todo irmão aqui presente é muito mais do que bem-vindo a participar desta preparação. Vamos continuar a organizar o pavilhão do Benfica no dia 19, no sábado. Também dar-se-á início da organização a partir das 8 horas. Já no dia 20, o grande dia da celebração da Páscoa, é já neste domingo que será realizado o culto único. Como acabei de frisar há pouco tempo, o culto único vai acontecer no pavilhão do Benfica a partir das 9 horas. No mesmo dia, no dia 20 ainda, quando forem 18 horas, teremos quando forem 17 horas, teremos um momento especial em que também teremos o concerto com o grupo coral Vozes Jubilosas. Este concerto vai também acontecer no Benfica, onde teremos o culto no período da manhã. Para o culto do domingo do pavilhão do Benfica, a igreja estará a precisar de algumas cadeiras. Todo aquele irmão que tiver cadeiras em casa e que possa emprestar à igreja é muito mais do que bem-vindo. Por favor, chegue até nós, pelo menos até na quinta-feira de tarde, para assim nós podermos nos organizar melhor e saber com quantas cadeiras contamos para este grande evento. Todo irmão conselheiro é convidado para amanhã, quando forem 15 horas, aparecer aqui na igreja para chegarmos até aos campos ou às ruas para assim partilhar a boa nova de Cristo Jesus. Dizer ainda que, amado irmão, estão disponíveis 2 casas de banhos, aqui à minha direita, lá no portão pequeno da entrada do pátio da igreja. O amado irmão que precisar poderá lá chegar, porque estão já disponíveis para nós. Amados irmãos, quando há festa, também há visitas. Então, neste momento, nós estamos a mudar a página para pedir um especial favor a todo irmão que está nesta casa pela primeira vez, ou que depois de algum tempo está de volta a casa. Por favor, amado irmão, coloque-se em pé. Nós gostaríamos de saudá-lo e, se está de volta, também gostaríamos de voltar a vê-lo. Temos aqui alguma visita? Amém. Bem-vindo, amado irmão. Esta é a sua casa. Estamos felizes com a sua presença. Lá o nosso irmão lá ao fundo também, muito mais do que bem-vindo. Nosso jovem adolescente, muito obrigado pela vossa presença. Estamos a pedir à igreja para nos colocarmos em pé. Vamos assim receber as nossas visitas com um corinho de saudação. E o irmão que está próximo à visita, por favor, aperte a mão do nosso irmão para ele se sentir bem-vindo nesta casa. Os corpos bem ajustados em Cristo,
Somos uma família. Somos uma família unida. Somos corpos. Somos corpos bem ajustados em Cristo Jesus. Somos uma família unida em Cristo Jesus. Eu quero te saudar, meu irmão, com a paz bendita do Senhor. Eu quero te abraçar e dizer: te amo, te amo, te amo. Eu quero te saudar, meu irmão, com a paz bendita do Senhor. Eu quero te abraçar e dizer: te amo com a paz do Senhor. Eu te saúdo, oh meu irmão, com a paz do Senhor. Eu te saúdo, oh meu irmão, com a paz do Senhor. A paz do Senhor, 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 a paz do Senhor. Amém, muito obrigada. Já podem tomar o seu assento. Para terminar, nós gostaríamos de também dar um forte abraço especial ao pastor Pedro Simão e à sua família que estão conosco aqui nesta semana, nos alimentando. Que Deus continue abençoando o vosso ministério. Igreja, muito obrigada pela atenção dispensada. Continuação de um culto abençoado. Obrigado, nossa secretária, pelos anúncios. É bom estarmos informados. E foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entres em questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes, os anciãos, persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matassem Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhes todos: Seja crucificado. Não falte amanhã, vamos continuar com a leitura desse texto, que nem direi qual é. Venha amanhã para juntos continuarmos com a leitura desse texto. Agora convido-vos, irmãos, a se colocarem de pé. Vamos louvar com o suporte da nossa banda. Vamos louvar com os hinos que serão projetados. Quantos vieram celebrar ao Senhor nessa noite? Aleluia! Assim, quem tem alguma coisa nas mãos, desocupa as mãos, porque vamos mesmo dançar e cantar. Aleluia! Amém. Vamos celebrar o nosso Senhor que está vivo. Aleluia! Amém. Vamos cantar Kakuli, Walisoka la Yesu.
Essa música, quem não sabe dançar, até quem não sabe dançar, sabe dançar. Então não há desculpas. Aleluia. As palmas. Oh, Kakuli, Kakuli walisokala Yesu. Kakuli walisokala Yesu. Kakuli walisokala Yesu. Kakuli, Kakuli, Kakuli. Kakuli walisokala Yesu. Kakuli walisokala Yesu. oh, Kakuli, Kakuli walisokala Yesu. Kakuli, Kakuli, Kakuli. vai. Tua vangilia, osi, osi. Tua papayala, osi, osi. Tua wala, wala, osi, osi. Kakuli, Kakuli, Kakuli. Tua vangilia, osi, osi. Tua papayala, osi, osi. Tua wala, wala, osi, osi. Kakuli, Kakuli, Kakuli. Quem é igual a Jesus? Quem é igual a Jesus? Ninguém é igual a Jesus. Ninguém é igual a Jesus. Já procuramos todo lugar. Já apalpamos todo lugar. Já rodeamos todo lugar. Ninguém é igual a Jesus. Já procuramos todo lugar, já apalpamos todo lugar, já rodeamos todo lugar. Ninguém é igual a Jesus. Só o gesto, só o gesto, só o gesto. Procura, procura, procura. Apalpa. Jesus é muito bom. É bom. Jesus é muito bom. É bom. Jesus é muito bom. É bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom. Jesus é muito bom. É bom. Muito bom. É bom. Jesus é muito bom. É bom, é bom, é bom, é bom. Muito bom. É bom. É bom. É bom. É bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom. Muito bom. É bom, 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 é bom. Jesus Kanaka. We are, we are, yeah, 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 we are, we are, yeah, 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 we are, yeah, 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 we are, yeah, 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 yeah. Aleluia. Este é o melhor lugar para estarmos nessa noite. Amém. Nós poderíamos estar a fazer um monte de coisas, mas escolhermos estar aqui na presença de Deus para sermos edificados e transformados pela palavra de Deus. Amém. Que essa noite seja abençoada, que Deus ministre para ti, que aproveites esse momento para se conectar com Deus, para agradecer, para confessar e para pedir transformação para a tua vida, a transformação que você precisa. Amém. Vamos exaltar o Senhor, cantando aquele hino, dizendo: bem mais que tudo, por amor, Deus enviou por nós o seu Filho Jesus Cristo. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo.
mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conhecer e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és para mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. O amor de Deus. Por amor, Sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. bem mais Mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por suas mãos, desde o ex, o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és para Vamos declarar com toda a mim. força por amor. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Nessa noite queremos te dizer que há alguém que pensa em ti, que há alguém que morreu por ti, e tudo por amor, aleluia. E vamos declarar a Ele que Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, e vamos consagrar a nossa vida a Ele. Aonde irei, se Só tu tens a vida, aonde irei? se Só tu tens a cura,
Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque eu bem sei. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. As nossas vidas estão em boas mãos. Aleluia. Amém. Podemos tomar os nossos assentos. Queremos nos saudar com a bendita graça e paz da parte de Deus. Boa noite, amada Igreja do Senhor. Feliz Páscoa a todos. Amém. Paz de cruz. Unidade restaurada através do sacrifício de Cristo. Paz de cruz. Unidade restaurada através do sacrifício de Cristo Jesus. Amém, irmãos. Vamos abrir Isaías, capítulo de número 1. Vamos fazer uma leitura guiada. Isaías 59, assim que está certo, versículo 1. Isaías, capítulo 59, versículos 1. Vamos fazer uma leitura guiada. E também, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Assim diz a palavra do Senhor. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Versículo 4. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça pelo juízo em verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Versículo 7. Os seus pés correm para o mal e se apressam para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas. Versículo 12. Porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Versículo 12. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Versículo 20, último. E virá um Redentor de Sião, e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Assim, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Palavra do Senhor. Amado Pai, queremos te glorificar nesta noite pelo presente que o Senhor nos dá para pagar o preço tão alto no sentido de nos reconciliar. Obrigado, amado Pai, por esta dádiva imerecida, pois somos pecadores e dia após dia fazemos não segundo a sua vontade, mas muitas vezes segundo a nossa. Santo Espírito, eis-nos aqui, a congregação é do Senhor. Fale, Pai, que nós ouvimos para o louvor da Tua glória, no nome de Jesus. Amém.
Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, ontem nós começamos a refletir debaixo do tema Paz de Cruz, unidade restaurada através do sacrifício de Cristo. E ontem o nosso subtema foi o princípio da separação e as consequências do pecado. Através dele nós procuramos mostrar como o pecado rompeu a comunhão entre Deus e o homem e trouxe esta separação e inimizade. De igual modo, nós mostramos o plano original de Deus para a humanidade. E Ele tinha, assim, em seu coração, garantir esta comunhão com o homem, garantir a harmonia entre os seres humanos, garantir a paz e o equilíbrio e, acima de tudo, a vida eterna em seu lado. Todavia, tentado por Satanás, o homem desejou sabedoria independente do Criador. Através daquela sentença, sereis como Deus, o homem caiu, pecou e caiu então no desejo da carne, no desejo dos olhos e também no poder. Nosso apelo final foi voltado para todos aqueles que infelizmente estão em Cristo, mas não têm esta comunhão, e para aqueles também que não estão em Cristo, para que pudessem voltar. Hoje, amados irmãos, nós estaremos refletindo debaixo do subtema a necessidade de um mediador. Repito, a necessidade de um mediador. Nós dissemos ontem que quando se trata de paz é porque até certo ponto existe inimizade. Quando se trata de unidade é porque até certo ponto existe separação. E o texto vem nos garantir isto no versículo 1 e 2. Ele diz que a mão do Senhor não está encolhida, nem o seu ouvido agravado para não poder nos ouvir. Nós sabemos que Deus é santo, Deus é justo, Ele também é amoroso. E quando criou o homem, Ele criou para refletir o seu caráter. Só que o homem pecando, ele acabou, infelizmente, rompendo esta comunhão que havia entre si e o seu Criador. E trouxe então esta separação espiritual. A palavra vem dizer que o Senhor não mudou de caráter. Na verdade, Ele não deixou de ter poder. Ele não deixou de olhar pelo pedido da humanidade. Simplesmente o problema está no homem, porque caindo, ele rompeu esta comunhão que existia entre ele, sim, e o Criador. E o Senhor vem dizer que a mão não está encolhida para não poder salvar. O seu ouvido não está agravado para não poder ouvir, mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E eu gostaria de apresentar uma ilustração que o grande evangelista Bill Graham sempre mostrava para dizer como a comunhão foi rompida entre Deus e homem. Estima-se que desde a humanidade havia um relacionamento muito bom entre o homem e entre Deus. Projeção, podemos passar. E nós vemos aí uma linha reta que une Deus e une também o homem. Ou seja, há aí uma linha de comunhão entre Deus e o homem. Tanto que o homem podia chegar-se a Deus e também o Senhor podia chegar-se ao homem. E por isso, na virada do dia, ele esteve sempre sabendo como o homem estava. Mas, infelizmente, amada Igreja do Senhor, nós vemos que o homem peca. Sim, podemos passar a projeção? O homem peca e ele quebra esta comunhão. Onde havia esta unidade, acaba tendo um vazio. O homem já não pode voltar para Deus e, através do pecado, Deus é santo, não pode estar ligado ao homem. E aqui vem a outra coisa que separa. Deus continua sendo santo, mas o homem agora é classificado pecador, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí surge o grande abismo, sim, entre Deus e o homem através deste espaço. Projeção? Este abismo que surge faz com que o homem não volte a Deus, e se tentar voltar por si mesmo, ele cai no abismo. E também o pecado gera esta grande separação. No lado do homem começa a existir a morte através de Gênesis 4, sim. A palavra nos diz em Romanos 6:23 de que o salário do pecado é
é a morte. Ele não pode voltar para o Senhor. Não só esta morte física, espiritual, mas também a morte de separação eterna com Deus. Assim, essa morte vem surgindo, projeção, podemos ir, vem trazer esta separação eterna com o Criador. O homem tenta por si mesmo voltar ao Senhor, mas não consegue por causa do abismo. Mas na parte de Deus, irmãos, continua existindo a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha. Irmãos, aqui vem o grande papel do nosso intercessor, do nosso mediador, a cruz de Cristo Jesus. Faz todo sentido para voltar a unir a criatura ao Criador. Amém. É a cruz de Jesus Cristo que nos traz de volta a Deus. Nós só podemos passar pelo abismo que existe por causa da cruz de Cristo Jesus. Por isso ele disse: ninguém vem ao Pai senão... ninguém vai chegar-se a Deus, irmãos, senão por Cristo Jesus. Alguns dizem: ninguém vai. Não, o homem não precisa continuar indo. Se ele continuar indo, ele só vai encontrar morte, ele vai encontrar separação, ele vai encontrar tudo aquilo que falamos ontem. Mas ele precisa voltar para Deus. E não pode voltar para Deus senão por Cristo Jesus. Assim, amada igreja do Senhor, o pecado acaba gerando essa separação. O pecado faz com que a nossa oração não seja ouvida por Deus, mas também gera vergonha, gera culpa e até certo ponto afastamento. A cruz de Cristo Jesus é suficiente para restaurar a paz entre Deus e o homem. Aleluia. Amém. Repito, a cruz de Cristo Jesus é suficiente para restaurar a paz entre o homem e Deus. Tal que o homem pode intentar por outras coisas voltar ao Criador. Projeção, retire a cruz, por favor. Se você retira a cruz, você tenta colocar obras, tenta colocar outras coisas, você não chega a Deus, simplesmente porque as nossas obras são comparadas a trapos de imundícias diante de Deus. Nós não somos justos, irmãos. Nós pecamos por olhar, pecamos por pensar, pecamos por falar, até muitas vezes e voluntariamente nós acabamos pecando. Sem a cruz de Cristo Jesus, não temos como nos achegar a Deus. E desde esta queda do homem tem trazido grande problema na humanidade. Veja o que Isaías começa a tratar no versículo 3. Ele diz: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue. É a comparação que ele traz. E hoje nós vivemos num mundo marcado por guerras. Sim, pessoas têm prazeres em tirar vidas de seu próximo. O homem está a projetar como matar o próximo em massa. E por isso estamos a ter armas nucleares. É para dizer: eu agora não mato só um, eu quero trazer aqui genocídio. Matar muitos de uma só vez. As mãos dos homens continuam estando cheias de sangue e derramam sangue inocente. Não só, amada igreja do Senhor, nós vemos nos nossos dias algo que não passou na mente do Criador. Está a se falar na lei de aborto. Lei de aborto. E não sei se os irmãos estão a ver da mesma maneira que o Senhor, mas houve grande propaganda por parte dos Estados Unidos da América por Kamala Harris, tentando trazer e fomentar a lei do aborto como maneira de dizer que a mulher tem o quê? Tem o controle do seu próprio corpo. Ela decide se quer criar a criança ou não. Ou seja, até mesmo no relacionamento, se a tua esposa conceber, ela vem para ti e diz: amor, eu não quero ter esse filho. Agora não quero estragar meu corpo com isso, eu vou abortar. E você, homem, não pode falar nada, zero. Se falar alguma coisa, será processado. As nossas mãos estão cheias
de sangue. Não só, irmãos, hoje nós vemos, através da imoralidade que se propaga por todo o mundo, até adolescentes estão abortando hoje. Estão tirando gravidezes e às vezes começam culpando pessoas que não têm nada a ver. Depois de um tempo, ele vem casar-se, mas durante a sua juventude andou abortando. Agora está no 4º mês de casamento, não há filho. E aí o feiticeiro entra no jogo. Feiticeiro é você mesmo. Você se feitiçou sozinho, até sem a vontade de Deus. Nós queremos chamar o grupo de intercessão. Coitadinho dos irmãos, tem que jejuar e orar quando foi você mesma quem provocou este tipo de situação. Algumas não estão abortando assim, de maneira, vamos dizer, plausível, mas às vezes começam já a fazer planeamento no namoro, como estão usando aí a fornicação. Então, prontos, para evitar a gravidez, porque na união, se você ficar grávida, não casa, mas nós podemos nos relacionar desde que não há gravidez. Então, estamos quites, vamos já começar a fazer planeamento. Está aí, 18 anos, planeamento, 19, 20, casa com 30 anos, para procurar filhos. E aí começa momentos de choro na presença do Senhor, derramar. Feiticeiros são demônios culpados, porque simplesmente a minha cabeça, simplesmente o meu pensar decidiu que devia ser assim. As nossas mãos estão contaminadas de sangue hoje em dia. E amada Igreja do Senhor, nós não falamos só para aqueles que estão fora de Cristo, até mesmo nós. Existem até casais que nesta altura têm filho, mas quando a mulher concebe, o casal diz mesmo: não, parece que a igreja vai nos falar que estamos a reproduzir demais, é melhor só cortar esse filho aí. Irmãos, isto não glorifica a Deus, isto cria separação, traz secura espiritual, isso nos afasta de Deus, faz com que o sacrifício de Cristo Jesus se torne inútil nas nossas vidas. E acabamos não nos amando a nós mesmos, que chegamos até a criar situações para nos auto-prejudicarmos. Se não amamos ao Senhor, pelo menos a nós mesmos. Irmãs em Cristo Jesus, se não amamos ao Senhor, pelo menos a nós mesmos. Cuidar do nosso corpo saudavelmente. Sim, hoje as mãos estão contaminadas, se tornaram instrumento de guerra. Nós vemos destruição, derramamento de sangue, impunidade, violência banalizada, entre outras coisas que o profeta vem dizer. Ele também diz que os lábios, no versículo 3, falam mentiras. Sim, hoje parece que mentira se tornou discurso de muitos políticos. Eu fiquei muito triste. E pronto, é live, vai chegar a todo mundo, claro. Alguns já estão aqui dentro também, vão falar, mas falem à vontade. Eu fiquei muito triste ao ver uma das entrevistas do nosso presidente ao dizer: não, nós nunca falamos sobre combater a corrupção. Uau! É sério isso? Todo mundo que lembra a campanha de 2022, a grande bandeira é combate à corrupção. Não, nós nunca dissemos que combateríamos a corrupção. Aliás, não é possível, em todo mundo existe corrupção. Hoje se tornou, parece coisa leve para os nossos discursos. Está a cair também na Igreja do Senhor. Hoje há muita falsa comunicação entre meios sociais. Sim, nas redes sociais eu admiro como muitos têm perfis completamente falsos. Não sei se os irmãos viram o mesmo vídeo que eu, mas alguém dizia: professora Teresa, ele estava a se autoafirmar e disse: você dizia que eu não devia ir longe porque era o mais fraco. Os irmãos viram? Olha, hoje estou em Lisboa. Lisboa é ser catedral. Meu Deus. Ser catedral. Os irmãos também viram o templo, não é? Ser catedral. Eu disse: espera aí, dá uma pausa o vídeo. Eu preciso ver bem. Lisboa é ser catedral. Nós temos muitos finalistas aqui, nós temos licenciados, irmãos, no nosso meio que só estão a fazer nona classe. Mas sabe, nos perfis são licenciados pela Mandume, economia. Já foram.
Nós temos muitos naturais de Luanda aqui, mas nasceram na Chibia. Você vê no perfil, uau, natural de Luanda, só porque a capital, aquele que está no estrangeiro precisa saber que eu sou de Luanda. Vejo em alguns perfis línguas faladas, inglês fluentemente, espanhol fluentemente, árabe fluentemente, irmão. Não tem nada, zero, mentira. Está no nosso meio, tornou um discurso muito fácil e às vezes usamos ele até no nosso dia a dia, mesmo na igreja, irmãos. Não vieste porque não, estive doente, não estava doente, ficou só mesmo a assistir o jogo. Como ele apostou e queria ver mesmo que o jogo vai terminar quem ganha, então depois vai vir dizer, não, eu estive doente. E tenta jogar culpa até na igreja, dizendo que não, a igreja não me visitou. Essa é maneira de se camuflar. Irmãos, a mentira reina, sim. Hoje também ele diz que há ausência de justiça no versículo 4. Ninguém há que clame pela justiça, sim. Ninguém que compareça em juízo. Em verdade, a justiça hoje ficou manipulada, sim. Os poderosos escapam da justiça, mas os pobres continuam sofrendo. A corrupção ficou já praticamente uma coisa dos sistemas legais. A justiça fica desrespeitada e todas as vezes as vozes dos desfavorecidos, infelizmente, não são faladas. Irmãos, em Cristo Jesus precisamos pensar. Isaías menciona muita coisa. Ele diz que há caminhos que conduzem ao mal, há pensamentos que acabam sendo pensamentos destrutivos. Ele vai mencionar muitas coisas e até diz, por fim, obras que não agradam a Deus. Irmãos, nós estamos a promover algumas coisas que simplesmente são para distração, diversão da igreja, mas não são para a edificação espiritual dela. Hoje parece que o programa cuia quando aqui houve mais entretenimento do que a pregação do Evangelho, ou talvez quando o pregador se tornou mais cômico do que quando chamou a atenção. Não, hoje sim, o culto cuiou, até a expressão que usamos é essa. Irmãos, e na igreja cuia, porque queremos mais nos divertir do que pensar em como agradar ao nosso Deus. Amados irmãos, se nós não recebemos Cristo Jesus, estamos aqui nesta imagem. Nós estamos nesta ilustração, estamos tentando construir pontes de obras fracas, obras mortas, tentando fazer caridade para demonstrar que isso vai me salvar. Há pessoas que pensam que de tanto oferecer, eles vão ser salvos. Há pessoas que pensam que de tanto fazer rituais serão salvos. Mas infelizmente o abismo continua e sem a cruz de Cristo Jesus, ninguém se achega a Deus. Nosso país vive um momento de violência, amada Igreja do Senhor. Hoje há tanta corrupção, há tanto sofrimento, há muitos jovens se perdendo nas drogas, na prostituição, no álcool. Sim, hoje há muitas orações feitas e parece que não estão sendo respondidas. Isaías simplesmente diz, as nossas iniquidades fazem o quê? Separação entre nós e o nosso Deus. Quantas famílias estão separadas hoje? Hoje se aplicam em todos os locais. Há comerciantes que burlam o sistema, professores aceitam subornos, deitam-se até mesmo com alunas por troca de notas. Há muita coisa que passa no nosso dia, dá vergonha à Igreja do Senhor. Mas somos nós chamados, 90% da população angolana é cristã. Então somos nós cristãos que estamos a praticar tudo isso. Vemos o segundo ponto, o homem se tornou incapaz, irmãos, de reconciliar-se a si mesmo. Ele tentou buscar justiça, mas não encontrou. Isaías diz assim no versículo 15, pelo juízo está longe de nós. Nós tentamos buscar a justiça, mas ela não nos alcança. A paz não nos alcança. Nós esperamos por luz, mas infelizmente vem trevas. Sim, nós esperamos pelo esplendor, mas andamos todos os dias na escuridão por causa das nossas próprias práticas e não de ninguém mais. Até de nós que nos chamamos cristãos. Romanos capítulo 3, versículo 11 e 12, Paulo diz assim, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nem um sequer.
para dizer que o homem não consegue buscar consigo mesmo a reconciliação a Deus. Assim, irmãos, não sei o que você está a fazer atualmente para tentar convencer Deus da salvação. Mas, por favor, não se engane. Não há nada que por obras podemos fazer para convencer Deus a nos salvar. Não, Igreja do Senhor, não há que nós vamos dizer ao Senhor: Senhor, eu preciso ser salvo porque fui eu quem construiu o templo da laje. Todo o dinheiro foi meu. Todos aqueles cultos passaram por cima do meu dinheiro. Eu preciso ser salvo. Isso não comprará a sua salvação. Nem que for o que mais oferta, nem que for o que mais dizima, nem que for o que mais faz obras de caridade. Sem Cristo Jesus, irmãos, nós não temos. Vemos muita gente, até a palavra vem dizer no versículo 16, Deus viu, o Senhor viu que não havia um intercessor e Ele maravilhou-se disso. E por isso, por si mesmo, o que Ele fez? Pelo seu próprio braço trouxe a salvação, sim, e a sua própria justiça o susteve. Foi o próprio Deus quem buscou reconciliação com o homem. E nós veremos mais lá na terça, quarta-feira, sobre como Deus aplicou esta redenção. Queridos irmãos, o profeta reconhece, sim, que nós precisamos da mão de Deus. Hoje estamos nos escondendo na capa da religião. Eu sou cristão, mas infelizmente estamos longe da comunhão com Deus. Nós estamos longe por causa das nossas próprias obras. Cada vez mais nos afastam da bondade de Deus. Sim, a Bíblia diz que o homem natural, sem Cristo, ele está morto em seus delitos. Em Efésios capítulo 2, versículo 1. Isaías compara as nossas obras como teias de aranha, no versículo 5 e 6. Tal como ela não resiste, ela não pode trazer segurança. Ele também diz que as nossas obras são semelhantes a teias de aranha. Não trazem satisfação divina. Ela é completamente frágil. E assim nós vemos a capacidade, irmãos, e a necessidade de um intercessor. Cristo Jesus, o homem. É assim que nós lemos em 1 de Timóteo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse? Não é meu avô. Quem é esse? Não é meu pai. Quem é esse? Não é meu tio. Nem é até meu pastor. O meu pastor é intercessor, mas não é mediador. Ele ora a favor de mim, mas quem é mediador perfeito é Cristo Jesus, o único, irmãos, que viveu sem pecado. E a cruz, sim, ele traz restauração total entre Deus e o homem. Eu gostaria de levar a amada igreja a refletir sobre esta obra de Deus, sobre este sacrifício e como o pecado tem nos afastado de Deus. Eu não sei de facto o que está a se passar com cada um de nós aqui. Eu não sei como está o nosso estado espiritual. Mas, irmãos, chega tempo que esta multidão, diz Apocalipse, não vai fazer nada quando estivermos perante a Deus. A palavra nos diz que cada um será julgado diante de Deus segundo as suas. Não diz a igreja da Laje será julgada junta, assim. A igreja da Mapunda, não. Cada um de nós. Parece que o Senhor não vai ter preguiça, nem sono, nem nada para dizer, uau, são muita gente para analisar, não. Cada um será analisado segundo as suas obras. E claro, irmão, não vai ter multidão para nos cobrir, aí seremos nós e Cristo no tribunal dele. Então muitos de nós levantaremos, clamaremos, nós buscaremos, choraremos diante do Senhor, mas infelizmente a resposta do Senhor, se continuarmos na mesma situação, será: não te conheço, aparta-te de mim. Eu não sei daquilo que nós fomos falando. Veja para Cristo, que simplesmente como Deus humilhou-se a si mesmo e veio restaurar a paz. E Ele está aqui para dar-te a paz. Ele já comprou, já pagou o preço. Amados irmãos, é como alguém que te encontra no deserto com tanta sede, com tanta fome. Você está mesmo padecendo, você está fraco. E Ele preparou tudo, simplesmente coloca
um manjar em frente de ti, olha, tem água para ti, tem comida para ti. O que nós faríamos? Correríamos para a comida, mas às vezes nós dissemos, Cristo, não, eu acho que vou aguentar, mas eu consigo sair daqui. Queremos fazer do nosso próprio jeito, irmãos, e pecados não confessados acabam nos distanciando de Deus. Como está a tua situação com Cristo Jesus? Como está a tua comunhão com Deus neste preciso momento? Tu que estás cansado, precisamos voltar, porque Jesus já veio libertar, sim. Alguém que está distante de Deus há muito tempo não volta. Cristo Jesus está aqui para te dizer, o caminho, a ponte está construída. Aleluia! A ponte está construída, você só precisa vir ao Pai. Passe por mim. Você tem como se chegar, sim, ao Pai. Tu que conheces a verdade, mas às vezes tem desvalorizado ela, não aceita, não recebe. Cristo Jesus está aqui para te dizer, o dia aceitável é hoje. Irmãos, não adiemos a nossa salvação. A palavra diz que se nos arrependermos, se cremos em Cristo Jesus, seremos verdadeiramente salvos. Assim a fé é o primeiro passo para a nossa salvação. Talvez tenha aqui alguém que continua não crendo em Cristo Jesus. E às vezes está na igreja, mas nunca recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador. A palavra hoje volta. Olha a separação que está entre ti e Deus. Olha a quebra de comunhão que está entre ti e Deus. Deus está com mãos abertas. E como diz a palavra, não estão encolhidas, não. Ele continua a buscar, ele continua a buscar para a salvação. Não adie, reconheça a tua condição, sim. Confessa os pecados, irmão, e convida Jesus a entrar no seu coração. Só diga, eis-me aqui, Senhor, eu preciso de passar por este abismo, mas sem ti eu não consigo. E para ti que já conheces Cristo, mas tem estado talvez deixado alguma brecha, alguma fraqueza espiritual, alguma situação, algum pecado que já leva como estimação, também é o momento, Deus está aqui, volte ao primeiro amor, no nome de Jesus Cristo. O nosso Deus é rico em misericórdia, e a palavra diz, as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e essa é a razão de não sermos consumidos. Vamos orar ao Senhor, tira este tempo em oração, por favor. Tira este tempo em oração. Talvez você é aquela jovem que já se colocou em muitos abortos. Talvez você é aquele jovem que já incentivou abortos. Talvez você é aquele marido que já incentivou abortos. Talvez você é aquela mulher que já motivou o aborto. Talvez as tuas mãos estão cheias de sangue, sim. Talvez você fala mentira e já se tornou um discurso. Por favor, ore ao Senhor, busque Ele. Mas não saia deste lugar da mesma maneira que você entrou. Não perca tempo, irmãos. O tempo de graça é hoje. A mão do Senhor está aberta para te receber. Diga sim a Jesus Cristo e receba a paz de cruz. Eu gostaria de convidar-te que está orando aí mesmo no teu lugar, só me dá um sinal com a sua mão. Quem quer receber, quem quer entregar a sua vida a Cristo, quem sabe que não pode voltar, que não pode comprar a sua salvação, senão Cristo Jesus, faz favor, dê-me um sinal no nome de Jesus e eu estarei orando. Eu vou convidar os irmãos conselheiros para que possam orar a favor de ti. Faz favor, não tenha receio. A multidão é grande, mas o Senhor vê-te individualmente. Você que está aqui, gostaria de entregar a sua vida a Cristo Jesus. Cristo está com mãos abertas hoje. Ele quer te receber. Faça-me um sinal no nome de Jesus. Faça-me um sinal. Amém. Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado por isso. Faça-me um sinal no nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Por favor, não se retraia, irmão, em Cristo Jesus. Amém. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia, eu vejo a tua mão, irmão, vejo a tua mão no nome de Jesus. Não se retraia, entregue a sua vida a Cristo Jesus. Ele está aqui para te abraçar. A paz já foi comprada, você só precisa obtê-la. Eu vou te desafiar a se colocar em pé no nome de Jesus Cristo. Coloca-te em pé, você que me deu um sinal, e vamos orar a favor de ti.
Deus seja louvado, amém. Mesmo que você não deu sinal, pode se colocar em pé. Receba Cristo como teu Senhor e Salvador. Faça essa ponte perfeita na tua vida, no nome de Jesus. Se coloque em pé, não tenha receio. Qualquer lugar onde você está, fique à vontade a levantar. Aleluia, Deus seja louvado. Não se retraia, irmão, não se retraia, irmã. Deus te conhece melhor do que eu que estou a falar para ti. Simplesmente se coloque em pé no nome de Jesus. Eu consigo ver você se retraindo. Você me deu o sinal e não está a levantar. Eu vou te desafiar a dar esse passo de fé. Chegue aqui em frente no nome de Jesus. Pode se aconchegar e nós estaremos te recebendo no nome de Jesus. Pode se aconchegar em frente, irmão. Pode sair do teu lugar, faz favor. Pode vir para cá. Eu quero te desafiar a dar este passo de fé no nome de Jesus. Venha para cá, receba Cristo. Eu venho como estou. Eu venho como estou, Senhor. Eu venho como estou. Irmãos, podem chegar, por favor. Temos espaço aqui em frente. Não se retarde. Você que me deu sinal, mesmo que não me deu sinal, pode se levantar. Você é livre para chegar-se a Deus. Lembre-se que só a cruz de Cristo Jesus pode te unir. Sim, você está preso na masturbação, na pornografia, está preso na mentira. O teu perfil só tem mentira. Você vive em Lisboa quando é no Lubango. Só se levante e confesse teus pecados a Cristo Jesus. Deus é bom para te receber, faz favor. Não se retraia, irmão, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus nas alturas. Eu ainda vi alguém que me deu sinal e não está a se levantar. Fique à vontade, irmão, em Cristo Jesus. Fique à vontade, irmão. Só se achegue até aqui. Vou convidar o pastor Evaristo Abias, o pastor Nelito, ambos para, por favor, levarem a Deus em oração, agradecendo e fazendo essa festa que os anjos comemoram. Eu talvez esqueci-me de fazer um convite antes da oração. Também vou convidar você, amado irmão, que está há muito tempo separado de Cristo Jesus, está enfrentando um esfriamento espiritual. Você também pode se achegar até aqui. Receba a bênção dos servos do Senhor na tua vida, no nome de Jesus. Pai bendito, queremos te agradecer pela tua misericórdia. Queremos te agradecer, ó Pai, pelo poder do Espírito Santo, que nesta noite mais uma vez tem operado, tocando vidas, tocando corações. Obrigado, ó Pai, por convencer estes irmãos, estas irmãs, da sua necessidade da salvação. Obrigado, ó Pai, pela coragem que lhes tem dado, para que manifestem-se publicamente, dizendo: eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Pedimos que o Senhor os possa acompanhar. Perdoa, Senhor, o seu pecado. Aceite-os, ó Pai, assim como vêm. E pela tua graça, renove-os, transforme-os. Faça deles, como nos promete a tua palavra, novas criaturas. E que possam, tendo nascido de novo, possam crescer, possam se desenvolver, possam, Pai, enfim, engrossar as fileiras da família de Deus. Obrigado, Senhor. Queremos nos apresentar a Ti, por causa do Teu grande amor. Sabemos que o Senhor nos aceita como somos e por isso viemos como estamos. Queremos pedir, ó Pai, para que estes irmãos que ora aceitam a Tua palavra, ora aceitam a salvação que o Senhor dá de graça, possam ter a coragem de entregar nas Tuas mãos também os problemas que lhes apoquentam. Colocamos em Tuas mãos suas famílias, para que, ó Pai, aqueles, particularmente os adolescentes, encontrem guarida em suas casas, encontrem compreensão. Queremos orar, ó Pai, para que cada um lá na família possa, ó Pai, ter a mesma coragem
mostrando que a partir de agora eu quero romper com o pecado. Eu quero viver uma vida nova. Quero manifestar uma fé viva, uma fé que denota a presença de Jesus em minha vida. Obrigado, Pai. Assim queremos colocá-los em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Continuamos, ó Deus, consagrando, Deus da glória, essas vidas que o Senhor trouxe ao altar. E queremos, Pai da glória, louvar o Teu santo nome. Obrigado, Deus da glória, porque a Tua palavra nos diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende. E eu, Senhor, estou a imaginar a tamanha festa que há no céu, Senhor, por cada vida aqui neste altar. E é por isso, Deus da glória, que eu consagro cada uma destas vidas nas Tuas benditas e poderosas mãos. Que o Senhor mesmo cuide de cada um. E venha, Deus da glória, tocar profundamente nos seus corações e possa ter essa transformação. E essa paz, que é a paz de Cristo, possa, Senhor, lhe alcançar e possa ser transformado, Deus da glória. Pai, eu também quero orar por aquele irmão que está sentado aí, que não teve a coragem, Deus da glória, de se levantar para poder, Senhor, estar aqui. O Senhor, melhor do que ninguém, conhece o seu coração, sabe a sua situação e sabe, Deus da glória, que ele ouviu da sua palavra que não haverá multidão para fazer cobertura, mas individualmente há de se achegar diante de Ti e ver a sua situação pecaminosa, Pai da glória. Pai, então ministre o seu coração, Pai. Toque o seu coração profundamente naquela cadeira. Pai, não permita que ele saia deste lugar, desta cadeira, tal como ela entrou, tal como ele entrou. Não permita que saia deste templo desta forma. Não permita que saia deste espaço, deste pátio, tal como entrou, Deus da glória. Toque no seu coração e permita que ele procure alguém para ajudá-la espiritualmente, para ter um tempo de oração, para poder expor, Senhor, a sua vida. Pai, o dia é hoje e é agora o momento que o Senhor está a ministrar esse coração. Em nome de Jesus. Pai, obrigado pelo Teu servo. Obrigado pela palavra. Obrigado pela maneira como o Senhor está a usar o Teu servo, Deus da glória, para ministrar os nossos corações. Pai, abra os nossos corações. Tira-nos o coração de pedra e dê-nos o coração de carne, um coração sensível, um coração que reconheça que pelos seus próprios esforços não se consegue chegar a Deus. Pelos seus próprios esforços há de cair no abismo. Só existe um caminho, que é o caminho que passa pela cruz. E esse caminho é Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso único mediador. E hoje está batendo a porta de cada um de nós. Pai, permita que os nossos corações possam receber essa paz que vem de Ti, essa paz que excede todo o entendimento. E obrigado pelas vidas de cada um de nós que entregou claramente neste altar. Pai, cuide destas vidas, cuide destas almas, Deus da glória. E nós louvamos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Receba, Senhor, estas almas nas Tuas mãos. No nome de Jesus. Amém. Por favor, podemos retomar os assentos. Eu estou terminando, amada igreja, mas não gostaria de sair daqui sem agradecer outra vez à liderança da igreja, ao conselho, especialmente por nos ter confiado a palavra nesta semana, mas também eu agradeço bastante porque no domingo, irmãos, ontem esqueci, recebemos um envelope anônimo e se o irmão está aqui, o nosso muito obrigado em nome da família. Recebemos alguma ajuda financeira e eu estou bonito por causa disso. Muito obrigado, louvado seja Deus e que o Senhor continue grandemente abençoando esta igreja. Há famílias que estão abrindo corações, estão abrindo portas, compadecendo com a causa, estão nos apoiando significativamente. Então, nós somos gratos pela Igreja Evangélica do Lubango e gostaria de convidar os irmãos aqui a convidarem mais alguém para amanhã, porque amanhã nós vamos falar sobre o preço da cruz. Vamos querer saber o que mesmo Jesus fez para que aquela cruz estivesse aí. Que Deus nos possa abençoar infinitamente na sua graça. No nome de Jesus. Amém.
Uma salva de palmas, é isso mesmo. Obrigado, pastor. Obrigado mesmo. Vamos terminar o nosso culto, queridos irmãos. Vamos nos colocar de pé e vamos terminar com a oração do Senhor. A oração que o Senhor ensinou aos seus discípulos, orando e dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Podemos estar sentados, irmãos? Assim terminamos com o nosso culto e amanhã estaremos de novo aqui às 18h30 e como dizia o pastor, convide mais um irmão, mais um vizinho, mais um colega para que juntos possamos partilhar a palavra do Senhor. Vou pedir auxílio dos diáconos para coordenarem a saída. Boa noite, queridos irmãos.